Olá, pessoal. Então, sou a professora Raquel. Hoje a nossa aula vai ser diferente. Eu vou estar falando e vocês vão estar me enxergando. Nós iremos fazer a correção, tá? Do teste 3, tá? Eu vou apresentar ele para vocês, tá? Explicando questão por questão, tá? E daí eu espero que vocês consigam sanar as dúvidas de vocês. Então, vai ser do nosso teste 3. Ó, nessa nossa primeira questão, qual é o conhecimento que vocês têm que ter de plano cartesiano? Lembrando sempre que vocês iniciam aqui do meio, daí vocês vão para a direita primeira ou para a esquerda. Então, neste caso aqui, está perguntando os olhos da figura estão em quais coordenadas? O que vocês têm que fazer? Ó? Primeiro, sai para a direita, ó. Andou 1, andou 2, andou 3, ó. Tá aqui. Então, a primeira coordenada é 3. A segunda desceu menos 3. Então, seria 3 e menos 3. Aqui a gente já descarta todas as outras coordenadas. Aí vamos só confirmar a segunda, ó. Que seria 6 e menos 3. Fechou. 6 e menos 3. Alternativa B. Na número 2. Carla desenhou um polígono regular de 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos do octágono regular? Ó, como é que a gente pode fazer, gente? Essa para vocês não errarem, tá? Vocês têm que sempre lembrar que um triângulo tem 180 graus. Ó, eu juntando esse aqui com aqui, formei um triângulo. Este com este, mais um triângulo. 2 triângulos. Aqui, 3 triângulos. 4 triângulos. 5 triângulos. Se eu fizer 5 vezes 180, eu vou ter o 1080. Tá? Então, sempre que vocês tiverem um polígono, vocês pegam um vértice dele e liga em todos os outros vértices. E vocês veem quantos triângulos vão formar. O triângulo tem 180 graus. Então, se formou, então, 5 triângulos, é só fazer 5 vezes o 180, que vai dar o 1080, tá? Aqui na questão 3, tinha que ampliar as figuras, tá? Daí tá perguntando, tá dizendo que cada uma tá o dobro da outra. Daí pergunta, neste caso, podemos ampliar ou reduzir figuras? Nesse procedimento, as figuras são irregulares? Pessoal, irregulares é quando uma é de um jeito e a outra é do outro. Não é a mesma forma, tá? Congruentes é quando tanto os lados como os ângulos são iguais. Então, nesse caso também não é. Semelhantes é quando, ó, o ângulo, ele é igual. Então, ó, a gente tanto ampliando como a gente reduzindo uma figura, o ângulo sempre vai ser o mesmo. Então, neste caso, ele é semelhante, tá? Aqui na número 3. Na figura abaixo é um conjunto de setores circulares, cujos ângulos centrais são de 90 graus. Cada setor está com a medida do seu raio indicado. Se eu juntar eles, agrupando, quantos setores serão obtidos? Ó, vamos pegar pelos números, ó, pelo número 3, pelo menorzinho, ó, eu tenho 1, 2. Então, ó, eu juntando 2, 3, eu vou ter um semicírculo, tá? Então, aqui eu tenho um semicírculo. Ó, vamos ver o 4, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Eu juntando os 4, eu vou formar um círculo. Então, eu já tenho um semicírculo e um círculo. Vamos ver o número 5. Tenho 1, 2, 3, 4. Ó, juntando os 4, formo de novo um círculo. Então, eu já tenho 2 círculos e um semicírculo. Vamos ver o número 6. Juntando um 6 mais um 6, eu junto os dois e vou formar uma meia circunferência, que seria um semicírculo. Então, eu vou ter 2 círculos e 2 semicírculos. Aqui na questão 5. Mariana desenhou no papel quadriculado um quadrado e, em seguida, construiu a diagonal e pintou a parte de cinza. Ó, eu tenho um quadrado e tracei a diagonal. Lembrando, ó, a diagonal quando parte ao meio, assim, ó. Daí pergunta, a parte cinza, tá? Essa parte aqui, o que significa ela? É o dobro da área do quadrado? Não, né, gente? Aqui tá o quadrado, que seria metade, né? Então, não é. É igual à área do quadrado? Também não.
Então, seria o quê? A metade da área do quadrado. Então, a parte cinza, ela está exatamente na metade da área do quadrado. Aqui na questão 6, dobrando uma folha como na figura abaixo, depois recortamos, retiramos a parte branca. Em seguida, desdobrando a folha, obtemos. Este é até um exemplo que vocês podem fazer em casa e vocês veem. A partir do momento que vocês dobram uma folha e vocês façam um corte nela, a partir do momento que vocês abrirem ela, vai ter a mesma coisa que vocês tinham cortado, vai ter do outro lado. Então, vai ser exatamente a mesma coisa. Ó, aqui, ó, nessa primeira letra A, ó, não é. Ó, o outro lado ficou diferente. Aqui, ó, na letra B, olhando aqui a figura, não é. Então, a resposta certa é a letra D. Então, essa questão eu até aconselho vocês fazerem em casa, pegarem um papel, fazerem um desenho, e vocês vão ver que, a partir do momento que vocês abrirem, vai estar a mesma figura. Aqui na questão 7, observe esses dois triângulos. A medida de seus lados estão registradas numericamente. Os ângulos com símbolos iguais mostram que possuem medidas congruentes. Sendo assim, assinale a opção que contém a alternativa correta, tá? Então, ó, tá dizendo, gente, que os símbolos, que seriam os ângulos, são congruentes. O que seria? Congruentes é a mesma medida, é o mesmo ângulo. Ó. Este ângulo é o mesmo ângulo que esse. Este ângulo é o mesmo ângulo que este. E este ângulo é o mesmo ângulo que este. O que vocês podem observar? Ó? De 16 passou para 8. 16 dividido por 8 é 2. Ó, 14 dividido por 7, 2. 12 dividido por 6, 2. Então, a razão deles é 2. Então, o que a gente pode falar desses dois triângulos, né? Que eles são semelhantes, porque os seus ângulos correspondentes são congruentes, são iguais, e os lados são proporcionais. Então, ó, este lado está proporcional nesse, da mesma forma que este está proporcional para esse, tá? O que é a proporção? É a mesma razão, eles estão na mesma razão, todos eles. Aqui na número 8, tá? Observe o dado representado pela figura abaixo. Que planificação corresponde a esse dado? Então, ó, eu olhando aqui o dado, ó, eu tenho o 3, o 5, o 3 e o 1. Uma curiosidade do dado. Vocês sabiam que se vocês pegarem a parte de cima e a parte do dado, somando elas, sempre vai dar 7? Então, quem tem um dadinho em casa, deem uma olhada. Vocês vão ver que se aqui tem 5, aqui embaixo tem 2. Se aqui é 1, aqui vai ser 6. Se aqui é 3, lá vai ser 4, tá? Então, ó, a alternativa correta desse aqui era a letra C, ó. Que eu abrindo aqui, ó, eu tenho o 3, o 1 e o 5, ó. E o 5 com 2 vai dar 7, o 1 com o 6 vai dar 7, e o 3 com o 4 vai dar 7 também. Aqui na número 9, tá? Aqui é a nossa primeira aula, que era vocês saberem se localizar num mapa. Ó, norte, sul, leste e oeste. Então, aqui está dizendo, a figura abaixo representa no mapa de um bairro, em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100 metros. Então, tá falando assim, ó, uma pessoa saiu da esquina indicada pela letra P. Então, aqui, ó, tá aqui no P, aqui em cima. E percorreu o seguinte percurso. Caminhou 300 metros da direção sul, ó. Sul é para baixo, ó. 100, 200, 300. Parou aqui. Depois caminhou 200 metros na região leste, ó. 100, 200. E finalmente caminhou mais 100 metros para a direção sul. Desceu. Parou em qual letra? Letra Q. Pessoal, então essa foi a retomada, tá, da nossa última aula, tá, do nosso testezinho. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? E amanhã vai ter mais uma aula para vocês, tá? Então tá, um beijinho, então, e até a nossa próxima aula. Obrigada pela atenção de todos vocês.